E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações. Após a derrota sofrida por 2-1 para o Juventude no Campeonato Brasileiro, o volante Charles viveu sua primeira experiência negativa com a camisa do Corinthians em 2025. Até aquele momento, sua trajetória no clube era impecável, com um desempenho sólido e confiável que conquistou a confiança da torcida e se refletiu nos números da equipe. Charles foi protagonista em 26 partidas, acumulando 53 pontos ao lado do time, em competições importantes como o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e o Paulistão. Com um aproveitamento de 67,95%, o Timão tem se mostrado competitivo e bem estruturado ao longo da temporada, conseguindo enfrentar seus adversários com regularidade e mantendo-se firme na disputa pelos primeiros lugares. Nos jogos disputados com Charles em campo, o Corinthians mostrou uma grande estabilidade, somando 14 vitórias, 11 empates e apenas uma derrota. Esse aproveitamento de 67,95% evidencia o bom momento do time e a consistência do trabalho realizado, tanto ofensiva quanto defensivamente. A equipe tem se destacado por sua eficiência no ataque, marcando 32 gols até agora, o que dá uma média de 1,23 gols por jogo. No entanto, o grande destaque da equipe tem sido a defesa, que se manteve sólida e foi vazada apenas 17 vezes, resultando em uma média de apenas 0,65 gols sofridos por jogo. Esses números são indicativos de um time equilibrado, que sabe tanto atacar quanto se proteger com competência. O jogo contra o Juventude, que marcou a primeira derrota de Charles com a camisa do Corinthians, foi um momento de aprendizado para toda a equipe. O volante, que entrou no segundo tempo no lugar de Ranieri, não conseguiu evitar o revés, assim como o restante do time, que teve dificuldades em se adaptar ao ritmo da partida. Para Charles, o jogo também teve um caráter especial, já que ele é natural de Porto Alegre e enfrentava uma equipe de sua terra natal. A derrota, embora dolorosa, não apaga a boa campanha do jogador e do Corinthians até aquele momento. A temporada ainda é longa, e o time tem mostrado que pode superar desafios como esse. Agora, com a derrota para o Juventude no retrospecto, o Corinthians tem pela frente o Bahia, no próximo sábado, 16 de agosto, em casa, na Neoquímica Arena. Esse será um jogo crucial para a recuperação do time, que quer retomar o bom caminho e seguir lutando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que, com a força de sua torcida e a união do elenco, o Corinthians consiga reverter o impacto da derrota anterior e voltar a mostrar o futebol que o levou a conquistar ótimos resultados até o momento. A Neoquímica Arena estará lotada de corintianos que, com sua energia vibrante, ajudarão a impulsionar o time para mais uma vitória importante. Apesar do tropeço recente, o time do Corinthians, com a participação essencial de Charles, segue com um desempenho impressionante em 2025. O volante, que tem sido peça-chave na engrenagem do Timão, continuará sendo uma referência no meio-campo e um dos pilares do time para a sequência da temporada. O próximo confronto será uma grande oportunidade para o clube mostrar sua força de reação e seguir consolidando a boa campanha no Brasileirão. Com um aproveitamento ainda alto e uma defesa sólida, o Corinthians tem todas as condições de se recuperar rapidamente e voltar a brigar por títulos, com a confiança renovada para enfrentar os próximos desafios da temporada. A jornada está longe de acabar e a torcida alvinegra tem motivos de sobra para acreditar no sucesso da equipe. A morte do bom futebol do Corinthians, que parecia imortal no início de 2025, agora se torna uma dura realidade para os torcedores. O time que iniciou a temporada com um desempenho sólido e promissor, acumulando vitórias e empatando poucos jogos, viu seu futebol murchar diante da primeira derrota significativa, contra o Juventude. A equipe, que até então parecia invencível, com um meio de campo bem estruturado e uma defesa imbatível, perdeu sua essência. A frustração ficou ainda mais evidente com a performance apagada de Charles, que até então era peça-chave no time. O volante, que esteve em campo em 26 partidas e foi crucial para a boa fase da equipe, viu sua imagem se desfazer junto ao time, quando a derrota em Porto Alegre expôs as fragilidades de um Corinthians que, de tão sólido, se tornou previsível e vulnerável. A derrota foi um marco de uma queda de rendimento que não pode ser ignorada, e agora o time se vê em uma encruzilhada, sem saber como retomar o bom futebol que fez história nos últimos anos. Em um cenário de total desequilíbrio, o Corinthians enfrenta uma crise de identidade. Com um aproveitamento de 67,95% que parecia satisfatório no início do ano, o time agora busca desesperadamente recuperar a regularidade que tinha. O ataque, que marcava uma média respeitável de 1,23 gols por jogo, parece cada vez mais ineficaz, e a defesa, que até então era sua maior força, já demonstrou que não pode carregar o time sozinho. A falta de respostas dentro de campo é alarmante, e a pergunta que fica é: até quando o time pode se sustentar com a velha defesa sólida e sem criar jogadas ofensivas eficazes? A derrota para o Juventude foi apenas a gota d'água, um reflexo claro de que a equipe perdeu o rumo.
Agora, o Timão se prepara para enfrentar o Bahia, em casa, tentando apagar a crise e resgatar a força que já teve, mas a pressão sobre os jogadores e comissão técnica só aumenta a cada passo em falso. A torcida, que já não tem mais paciência para desculpas, está em alerta. O próximo jogo será uma grande prova para ver se o Corinthians ainda pode ressuscitar o bom futebol que parecia ser seu maior trunfo em 2025. O Corinthians, que parecia ter encontrado a fórmula de sucesso com um elenco sólido e bem equilibrado, agora se vê em uma espiral descendente que preocupa profundamente seus torcedores. O time que iniciou o ano com um aproveitamento impressionante e números positivos, como a defesa firme e a boa produção ofensiva, tem demonstrado uma total falta de consistência. As vitórias se tornaram cada vez mais raras, o que antes era uma equipe difícil de ser batida, agora apresenta lacunas que têm sido exploradas pelos adversários. A derrota para o Juventude não é um simples tropeço, mas sim um reflexo de um time que se perdeu em campo, sem a mesma organização e intensidade que o destacavam no começo do ano. A ausência de criatividade e a falta de liga entre os jogadores tornam o Corinthians uma equipe previsível e vulnerável, algo que parecia impensável há apenas algumas semanas. O problema do Corinthians vai além dos números, está na própria mentalidade da equipe, que não consegue mais demonstrar a reação necessária diante das dificuldades. A partida contra o Juventude deixou claro que a equipe não é mais a mesma, e nem mesmo o comandante parece ter soluções para reorganizar o time. A falta de um líder em campo, alguém que possa assumir a responsabilidade de conduzir a equipe nas horas difíceis, é evidente. Charles, por mais que tenha sido uma peça importante até aqui, não conseguiu evitar o impacto negativo da derrota. Agora, os jogadores enfrentam a dura tarefa de recuperar a confiança da torcida e reconstruir a identidade do time, que antes se baseava em uma defesa sólida e em jogadas ofensivas bem executadas. O próximo desafio contra o Bahia será decisivo não apenas para os 3 pontos, mas para reacender a chama do bom futebol que um dia fez do Corinthians uma das equipes mais temidas do Brasil. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. A torcida do Corinthians, que sempre foi o maior alicerce da equipe, agora se vê questionando: o bom futebol que vimos no início de 2025 é coisa do passado ou ainda há esperança de recuperação? A derrota para o Juventude acendeu um alerta, mas a grande dúvida é: o Timão ainda tem forças para retomar a sua identidade ou estamos presenciando o fim de uma era de conquistas? A próxima partida contra o Bahia será um divisor de águas, mas a torcida já está se perguntando o que realmente falta para o time reencontrar seu melhor futebol. E você, torcedor corintiano, o que acha desse momento complicado? O time ainda pode se recuperar ou o bom futebol foi embora? O que está faltando para o Corinthians voltar a ser o time que todos amam? Sua opinião é fundamental. Vamos juntos debater o futuro do Timão e mostrar a força da nossa torcida. O momento é crítico, mas a união pode ser a chave para a virada. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.